Oi gente, TV Platão, mais uma vez trazendo para você boa informação, conhecimento, e hoje eu estou recebendo Emerson Gonçalves, uma pessoa muito querida, e olha só, o Emerson tem um trabalho chato, viu? Você vai conhecer, porque eu não vou apresentar o Emerson não. Emerson, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui ao Colégio Platão. Você foi aluno nosso, né? Obrigado. Fui aluno sim no Platão da Rua Santos Dumont. Então faz um bocado de tempo. Foi ontem. Emerson, você faz algo que é bastante interessante, é diferente, por isso que eu brinquei com essa história, que sempre trabalho, um trabalho chato, porque eu acho que é um trabalho dos sonhos, viu? Você conhece o mundo, tem a possibilidade de fazer pessoas conhecerem o mundo. Conta um pouquinho para a gente o que você faz. Pois é, Ronaldo. A Eurotrack nós somos especializados em viagens para a Europa. Então toda a Europa nós fechamos grupos e levamos as pessoas para passear. Mas em relação às viagens, que o trabalho é chato, ele não é chato, ele é minucioso, porque nós somos assim, quando acompanhamos esses grupos, nós somos o último a dormir e o primeiro a acordar. A sua viagem precisa ficar redonda. Mas olha só, o Emerson, né, eu brinquei com o chato, porque imagina só, né, ter a possibilidade de trabalhar com algo em que ele vivencia junto com as pessoas em muitas ocasiões, lugares que são simplesmente paradisíacos. A gente vai daqui a pouquinho mostrar algumas imagens para você, né, de alguns álbuns que o Emerson trouxe, de lugares que a gente às vezes olha e nem acredita que eles existam, né? E boa parte, inclusive, dessas imagens, você mesmo que fez e você que faz, né? Isso mesmo, Ronaldo, é gratificante ter esse contato com o primeiro mundo, o velho mundo, e a grande maioria das viagens elaboramos os álbuns que chamam fotoálbum e as revistas também que é o guia do viajante Eurotrack, e acabo que fazendo as fotos dos locais, as melhores fotos com certeza são selecionadas e elas ilustram a nossa revista que é o guia do viajante Eurotrack. Olha só, essa é uma dessas revistas, né, que o Emerson está falando. Mas não é uma agência, né? Você não tem uma agência, né? É algo bem diferente de uma agência, porque eu confesso a você que antes da gente conversar e da gente se conhecer, eu não imaginava que existisse um trabalho desse jeito. Imaginava sempre que quero viajar para a Europa, procuro uma agência de turismo, ela vai me vender um pacote, né, com determinados destinos, mas você não é uma agência. Não, eu sou um agente de viagem, tá? Não vendemos passagens aéreas, tickets aéreos, nem hotéis para a sua viagem. Nós elaboramos a sua viagem dentro do que você mais gostaria de conhecer, adicionamos alguns pontos bem positivos para ela ficar super rica, para enriquecer a sua viagem, e a revista que o acompanha, ela é exclusiva e ela não tem ponto de venda de revista. Essa revista é exclusiva para o viajante, ou seja, cada viagem tem a sua revista específica que vai ilustrar com as fotos do local que você está indo visitar. Então, por exemplo, essa daqui é uma viagem que você organizou de lua de mel para a França e para a Itália. E a gente tem aqui, né, toda uma exposição sobre o Louvre, inclusive com a imagem do Louvre. Essa daqui foi provavelmente esse daqui foi um dos locais visitados pelo casal que fez essa viagem. Sem dúvida. Essa viagem de lua de mel é um dos produtos que nós temos na Eurotrack, que pode ser feito tanto para grupos acima de 6 pessoas ou casais em lua de mel. Grupos acima de 6 pessoas, nós trabalhamos com esse número porque é muito agradável lidar com um número limitado de pessoas. Então nossos grupos são de 6 a 10 pessoas, mas já fizemos para 18, para 12, e não se limita ao campo de Maringá, tá? Clientes de Recife, Araraquara, São Paulo, Londrina, nós temos esse contato e já realizamos viagens para esse pessoal também. Olha só, e aí essa revista acompanha o viajante, e aqui tem, por exemplo, pontos turísticos, né, tudo certinho, mapeado, que é onde as pessoas vão passar. Exatamente.
A revista é diagramada de acordo com os dias que você vai fazer o seu passeio, e cada dia nós temos sugestões de restaurante, sugestão de passeio, todos os locais a serem visitados também estão relacionados na revista, e para aqueles que vão sozinho, não levam o guia da Eurotrek, nós fazemos a revista um pouco mais minuciosa, ou seja, você vai chegar em tal ponto e vai pegar o metrô número 57 para chegar na saída 92 e lá você vai chegar no destino programado. Então, quando o guia Eurotrek acompanha a viagem, a revista era um pouco mais enxuta. Quando ele não acompanha a viagem, que é possível também ser feita a viagem somente com o guia em mãos, ela é um pouco mais rica em detalhes para você não chegar em nenhuma situação de surpresa. Para não se perder, né? Exatamente. Tem dicas, é muito legal a revista, porque olha só, quando fala de Veneza da Itália, né? Então ela está aqui, ó, dica, pega a linha 1 do Vaporetto para fazer um passeio panorâmico pela cidade, ela segue por todo o grande canal, e aí vai especificando. Aí está lá, dia 1, dia 2, é muito 10, né? Exatamente. Cada viagem tem sua dica específica, tá? Principalmente em Londres, que nós fazemos todas as paradas em cafés, isso tudo é uma sugestão. Você pode tanto acompanhar as dicas que a revista lhe traz, ou você pode fazer os passeios por conta. Sem dúvida, você vai conhecer muito mais e vai aproveitar muito mais atendendo as dicas da revista, porque são lugares que nós já vivenciamos, são lugares que nós já conhecemos. Nada que tem na revista vai ser para você ter que descobrir. Nós já passamos por lá e estamos indicando porque é um local bom para ser visitado. Mas como começou isso? Porque você começou a Eurotrek, pelo que você já me contou, de uma maneira não muito, assim, não acordou um dia e falou, vou abrir uma agência de viagens, vou me tornar agente de viagens. Não, você morava na Europa, é isso? Eu morei na Europa em 1996, 1997. No ano de 2005, eu planejei uma viagem de bicicleta que seria um trekking. O trekking é um desbravamento, é uma busca. Então, na Europa. Por que não fazer a viagem na Europa e se chamar Eurotrek? Então, esse Eurotrek era um projeto de viagem de bicicleta que, no resultado final, ele foi decepcionante, não vou mentir, não completei a viagem de bicicleta, mas no fundo ele foi super positivo, porque quando eu retornei ao Brasil, depois de morar mais 6 anos, entre 2005 e 2011, em Londres, eu resolvi começar a montar as viagens para amigos que vinham pedir informações, mas tudo isso precisava ser profissionalizado. Então, vou montar um informativo para ter uma coerência desse passeio pela Europa. Mas o informativo não era a palavra correta. Eu falei, quer saber, eu vou investir mais e vou fazer uma revista. Fiz a revista para a primeira viagem. Na segunda viagem já me buscaram como um guia, para ter que levar o pessoal, porque eles não falavam a língua, não sabiam o que esperar da viagem. E acabei acompanhando essas pessoas, ela foi cada vez mais se moldando dentro do que eu gostava da forma que fosse feita, e a Eurotrek acabou saindo de uma forma assim inesperada. Hoje nós estamos na 34ª edição, em 6 anos de viagens, do jeito que programamos, na faixa de 4, 5 viagens por ano, para poder dar assistência para todo mundo. Então, do jeito que sonhamos. A Eurotrek hoje, de uma viagem de bicicleta, ela se tornou uma agência de viagens personalizadas. E você visita lugares que são lugares tradicionais para turismo, por exemplo, Paris, Veneza, como a gente viu aqui, mas você procura oferecer para as pessoas espaços que não são, digamos, aqueles comuns, é isso? Exatamente, Ronaldo. Nós fazemos viagens diferentes, fugindo do trivial. Por exemplo, vamos falar aqui entre Amsterdã e Paris, tá? Que é um trecho muito conhecido.
as pessoas vão para Paris e querem ir para Amsterdã. Esse trecho pode ser feito de carro, pode ser feito de trem, porém existem algumas paradas obrigatórias. Passando pela Bélgica, tá? Nós temos ali a cidade tanto de Bruxelas, que é imponente, bonita, super bacana de ser visitada, mas a 1 hora de trem ao norte você encontra Bruges, que é uma cidade medieval, linda, pequena, aconchegante, com excelentes restaurantes, passeio de barco pelos canais e magnífico. Isso vai só enriquecer a sua viagem. Você volta para Bruxelas, de Bruges, aí você segue em direção a Amsterdã, passa por Antuérpia. Antuérpia tem um centrinho antigo, muito bonito, uma praça central que tem muita visitação, mas atrás da praça central existe um restaurante super pitoresco, com várias imagens de santo, que você entra, ele é todo entalhado em madeira, que você entra e você tem uma viagem dentro da sua viagem. Ali é sentar e comer bem e falar que sua viagem está valendo a pena. Então, de Paris a Amsterdã, você passa por Bruges, passa por Bruxelas, você tem Antuérpia, você tem as cidades em torno de Amsterdã, que são riquíssimas em qualidade de vida, em lugares bonitos para você poder fazer uma foto, visitar, até chegar na cidade de Amsterdã, que é fantástica. Olha só, essa daqui, estou com a revista número 32, ela é de uma viagem de 24 de outubro a 6 de novembro do ano passado, 2017. Sevilha, Porto, Madrid e Toledo, Portugal e Espanha. Essa viagem me parece bastante interessante, são dois países muito legais para se visitar, Portugal e Espanha, tem tudo a ver com a nossa história. Conta um pouquinho para a gente dessa proposta, por exemplo. Ronaldo, essa foi uma viagem diferente. Desde do primeiro dia de chegada a Lisboa, nós fizemos um campeonato de bacalhau, onde nós vamos encontrar o melhor bacalhau. Comemos bacalhau todos os dias. Não acredito. Uma delícia, cada um de um estilo, de uma fonte diferente, porque tem bacalhau nobres que vêm da Noruega, tem os bacalhaus que são processados dentro do próprio Portugal. E nós saímos de Lisboa, fomos a Fátima, voltamos a Sintra, visitar os castelos, e de Sintra passamos por Évora, Monsaraz, que foi uma dica de um amigo também, eu vou pegando essas dicas, um amigo que conhece muito Portugal, Luciano Moleirinho. E passando por Monsaraz, fiz a questão de dar um alô para o meu amigo, agradecer a dica que foi excelente, e de lá nós seguimos para conhecer a região dos Pueblos Blancos, que é a região sul da Espanha, que faz divisa com Portugal. Ali são 19 comunidades que tem no pé de serra, uma mais bonita que a outra, com as suas características de estarem sendo construídas numa montanha, embaixo de uma rocha, e bem próximo de Málaga, Córdoba, e dessa cidade que se chama Ronda, que é super interessante, especial. É uma cidade que fica no alto de uma montanha construída com arcos de muralha que sobem 300 metros, e lá em cima fica toda a cidade. É de tirar o fôlego. Essa viagem foi muito bacana, porque nós passamos por Sevilha. Sevilha é uma cidade lindíssima, e depois seguimos para Córdoba, que também é uma cidade medieval construída numa montanha, e logo após visitamos Madrid, para fazer uma visita no Palácio Real de Madrid, um dos mais bonitos palácios a serem visitados no mundo, sem dúvida alguma, tá? Junto com alguns outros palácios que ficam próximo de Paris. E na sequência seguimos de volta para Portugal, passando por Coimbra, Guimarães, Porto. Passamos alguns dias em Porto comendo pastelzinho de Belém, que na verdade é de Lisboa, mas o meu ponto de vista ele é mais gostoso em Porto do que em Lisboa. E também para terminar a nossa competição de bacalhau, né? Porque estava na hora de acabar, porque nossa, haja peixe.
Me diz uma coisa, onde você comeu o melhor bacalhau? Em Coimbra, sem dúvida alguma. Coimbra. Em Coimbra nós temos esse bacalhau é de onde? É um bacalhau português mesmo, processado em Portugal, mas o modo de preparo dele, depois eu vou te mostrar a foto que eu tenho dele, foi espetacular. Em Coimbra. Coimbra. Esse é um daqueles restaurantes que você descobre que não faz parte, digamos, dos pontos... Ele está na revista. Olha só, que bacana. E esse pastelzinho que você falou, que é o pastelzinho de Belém, que na verdade ele é melhor em Porto? O pastel de Belém, a origem dele ele é uma lojinha de doces e pastéis de Belém, que é pastelzinho de nata, o nome é pastel de nata, mas existiu uma tradicional próximo à Torre de Belém, que eles deram o nome como pastel de Belém por estar próximo da Torre de Belém. Essa Torre de Belém era o limite de entrada de Portugal, onde as pessoas chegavam pelo Oceano Atlântico. Então dali eles comandavam e defendiam o próprio país, mas esse limite hoje não se expandiu, não é mais ali, não faz tanta diferença exatamente onde é que você está entrando. Você já em Alto Baixo já está em Portugal. Mas essa Torre de Belém fica num bairro onde existe essa loja de pastel de nata que acabou se chamando, ficou mundialmente conhecido como Pastel de Belém. Então o Pastel de Belém, na verdade, existe somente nessa loja. Esse Pastel de Belém existe somente nessa loja que é próximo da Torre de Belém. Os outros pastéis não é Pastel de Belém, ele é chamado Pastel de Nata. Que é uma delícia. Olha só, essa daqui é uma viagem que você disse para mim que já fez em outras ocasiões também, foi a edição número 4 de 2013, e ela é pelo leste europeu. Ela envolve cidades como Praga, Viena, Budapeste, Munique. Conta para mim um pouquinho sobre essas viagens para o leste europeu. Essa é uma região que às vezes, pelo menos quando se procura às vezes uma agência de turismo, se olha menos, né, para essas cidades, né, para esses espaços, né? Ronaldo, exatamente. Mas eu quero só voltar um pouquinho para a revista, que você está falando da capa que é um museu que fica em Viena. Na capa de cada revista traz o nome das pessoas que estão indo viajar. Então essa revista é exclusiva, tá? Você vai ver as pessoas que viajaram e estiveram por aí, seguindo os passeios, elas estão relacionadas na capa. Então é uma revista que você tem como souvenir, tá? Agora, a viagem para o leste europeu ela é riquíssima. Muita gente está descobrindo, porque sempre quando você fala em Europa, você fala em Milão, Roma, Londres, Paris, Madrid, né? Até mesmo Lisboa hoje, que é a mais nova queridinha da Europa, todo o país de Portugal, mas Lisboa, e está tendo bastante procura. Mas o leste europeu vem na sequência, porque as pessoas estão começando a não irem muito mais para os Estados Unidos, porque já foram muito, começaram a fazer viagens para a Europa, e depois de uma ou duas viagens para a Europa, poxa, para onde que eu vou, o que eu vou fazer? Nosso roteiro do leste europeu, ele começa em Praga e termina em Budapeste, passando por inúmeras situações super interessantes. Olha essa foto de Praga. Foi com uma Canon 5D. Essa é uma foto especial. E é o primeiro dia de viagem aqui. Depois de Praga, nós chegamos em Viena, que está na faixa de uns 400 quilômetros. Para chegar em Viena, nós temos a Igreja dos Ossos, que é uma igreja que coleciona ossos humanos. É super interessante, você chegar lá, fica muito apreensivo, mas na hora que você vê de onde que eles são provenientes, você acaba até que achando bem legal. É uma situação curiosa. E depois dessa Igreja dos Ossos, você segue ao sul, nós temos uma passagem por Luboká nad Lavdou, é o nome da cidade. Uau! E em Luboká existe um castelo dos mais bonitos que a gente conhece. Esse castelo é aberto para visitação no período do verão. E junto a esse castelo existe um spa 4 estrelas. Então, quando nós saímos de Praga, estrategicamente nós passamos pela Igreja dos Ossos para chegar no final do dia
nesse castelo, porque nós pegamos o pôr do sol, onde a luz para você fazer uma foto e conhecer o castelo é muito bonita, e acabamos ficando hospedados nesse hotel que fica no castelo. Ou seja, quando vamos a Praga, indo para Viena, a nossa hospedagem é em um castelo. Então a viagem acaba enriquecendo muito mais. Para chegar em Viena, existe, para quem gosta, também um ponto de outlet. Então, na verdade, são 2 outlets, com várias marcas para poder fazer compra. Não é muito a minha praia, mas quem gosta de viajar gosta de fazer compra, a grande maioria. A gente para tomar um café, enquanto a gente toma um café, o pessoal vai, compra, faz compras. Se tiver muito frio, acaba comprando uma blusa para poder suportar o frio que vem pela frente. Se tiver muito calor, existem umas camisetas também que podem estar no preço promocional, o pessoal aproveita bastante. Olha só, essa é uma cidade que às vezes a gente ouve falar, mas às vezes conhece muito pouco sobre ela, né? Budapeste, na Hungria. Por essa imagem dá para perceber a beleza da cidade, né? Budapeste é uma cidade muito bonita. Lindíssima. Aqui é uma foto tirada da Citadele, que era uma cidade criada no alto da montanha, onde tinha o castelo da cidade, e de lá você via toda a parte Buda da cidade. O rio corta a cidade, o Danúbio, né? Danúbio, determinando que o lado de onde foi tirada a foto se chama Buda, e do outro lado do rio seria Peste. Com a fusão, né, com o passar do tempo, eles se integraram e formaram a cidade de Budapeste. Em Budapeste eu sugeriria pelo menos 3 dias para você conhecer a cidade, onde tem 3 dias. 3 dias, tem bastante coisa para se fazer. O próprio centro mesmo vai te consumir um dia, que é a parte central, a Avenida Central com lojas, restaurantes, teatros, praças. É lindíssimo você passar um dia ali passeando. E depois tem também um parque que fica fora da cidade, onde tem uma estátua do Drácula, né, com menção ao Drácula. Tem um castelo que é um museu bem na frente dessa estátua, que é famoso. E nesse parque tem lagos, restaurantes, tem também um local super turístico que são os banhos de águas termais em Budapeste, que é bem famoso. Muita gente viaja para Budapeste para conhecer os banhos termais. Este é um dos pontos onde você pode fazer o banho termal. E fora isso tudo, você tem o centro antigo para conhecer a Catedral de Budapeste, que é uma das catedrais mais bonitas que existe na Europa. Sem dúvida, a Catedral de Budapeste vale uma parada, é bem bonito. Então, 3 dias em Budapeste para você comer bem, dormir bem, passear tranquilo, é o suficiente. Quer dizer, uma viagem fantástica e tem muito mais nessa viagem, né? Não dá para a gente falar em tão pouco tempo. Mas eu quero também aproveitar e falar um pouquinho, né? A gente já passou de 20 minutos, né? O Lucas está me falando aqui. Olha só como passa rapidinho o tempo falando de coisa boa, falando de viagem. Mas você disse que ama muito, muito, muito fazer essa viagem. Noruega, Holanda, nessa região da Escandinávia, é isso? Exatamente. Partindo da Holanda, Holanda é um ponto onde nós podemos fazer a conexão, assim como Londres, assim como Paris, mas preferencialmente Holanda, por ser o ponto mais próximo da Dinamarca, né, que é a capital é Copenhague. Então nós fazemos uma conexão bem curta, um voo de 1 hora, 1h20 mais ou menos, a gente consegue chegar em Copenhague. Essa é uma viagem... Olha só essa imagem. Essa é uma viagem que eu gosto muito, até porque a foto fala, né? Não precisa muitos comentários, mas ela é riquíssima também em natureza, né? Em cultura, falando das capitais, Copenhague, Dinamarca, Estocolmo na Suécia e Oslo na Noruega, elas são exemplos para qualquer outra cidade, de civismo, de cultura, é uma aula. Tá? Você vai para Copenhague, muita gente andando de bicicleta, as ciclovias devem ser respeitadas e existem muitas, e você vê desde do pedreiro até o executivo andando e indo trabalhar de bicicleta. Isso é um ponto relevante para você conhecer, para poder trazer de repente algumas ideias para o nosso país, não só em termos de mobilidade urbana,
mas em todo o aspecto cultural. A gastronomia é fantástica, isso falando de Copenhague. Você indo para Estocolmo, já é uma cidade mais aberta, ela é formada por 14 ilhas, então você passa de ilha por ilha, cada ilha tem um museu, sai de uma ilha, vai para outra ilha, você encontra Skansen, que é um museu a céu aberto, o maior museu a céu aberto do mundo. Lá você tem zoológico, você tem restaurantes, você tem passeios funicular para subir de trenzinho, né, até o alto da montanha. E indo em direção para a Noruega, em direção a Oslo, você chegando em Oslo, você encontra a Opera House, que é lindíssima, é uma construção, uma arquitetura fabulosa na beira do mar. Temos também o maior museu viking a ser visitado, que traz peças antiguíssimas, antiguíssimas, vocês têm que cortar. E fora isso, um bom bacalhau também, e na Noruega você gosta de bacalhau, hein? E lá o bacalhau é fresco, tá? Tem essa peculiaridade. Nós temos aqui um bacalhau mais seco, porque ele é trazido de uma forma para ser conservado, né? Então, lá você encontra o bacalhau fresco, são postas de bacalhau que é imbatível. E aí em Oslo também tem um parque, que é o Vigeland Park, um parque bem bonito, com mais de 200 esculturas homenageando famílias. É um ponto principal a ser passado em Oslo, assim como o Museu do Esqui. E a parte central de Oslo também, que o leva até o Palácio Presidencial, e com troca da guarda, com praças com artesanato. É um passeio bem bacana, bem legal. Eu adoro, limpo, frio, traz tudo que é de bom. Boa comida, e saindo de Oslo você já começa a subir para os fiordes, que é a parte principal, é a natureza na Noruega. É uma região muito linda, né? Linda. Você vê os cumes das montanhas com neve, se você for no verão. No inverno, não sugerimos fazer um passeio no inverno, porque do jeito que lá tem 24 horas de sol, também tem período do dia no inverno que você vai ter só uma penumbra entre o meio-dia e as 2 da tarde, um glow, um facho de luz que não é tão interessante, porque a beleza natural é para ser vista. Então não é no inverno que você tem que visitar a Noruega. Quer dizer, até esses aspectos são relevantes quando você vai se programar uma viagem para a Europa e para outros lugares do mundo, né? Pensar inclusive as condições do local para que a pessoa possa aproveitar bem, né? Exatamente, Ronaldo. Nós evitamos até os horários, a temporada de pico, que é alta temporada. Temos algumas sugestões que são muito mais interessantes, que é início de alta temporada ou fim de baixa temporada para ser feito passeio. E numa dessas estratégias de passeio, a gente consegue, com êxito e 100% de sucesso, ter visto a aurora boreal na Islândia em 2 oportunidades que nós estivemos. Fomos agraciados em poder apreciar essa maravilha natural, né, fenômeno natural, que acontece nos países nórdicos. E a Islândia, ela fica a 2h30 de voo da Noruega, e nós fomos 2 vezes já no final, já é uma dica, hein? No final do mês de setembro. Como eu fui uma primeira vez no dia 21 ao dia 25, eu vi a aurora boreal pela primeira vez. Com a segunda turma, nós fomos exatamente na mesma época, e de 5 dias que ficamos na Islândia, 3 delas nós pegamos a aurora boreal. Ou seja, deu para escolher a forma mais bonita de aurora e a noite mais legal de aurora boreal. Isso é incrível, porque em várias expedições e grupos de viagem ficam lá por um tempo e não tem sucesso em ver a aurora boreal. E nessas 2 viagens nós conseguimos, graças a Deus, visualizar esse fenômeno que é lindíssimo. Tudo bem.
Emerson, eu acho que assim, a gente continuaria contando muitas histórias, porque eu adoraria inclusive saber mais sobre esses países, sobre particularidades. A gente está fazendo mais um relato, né, quase descritivo sobre questões que podem ser conhecidas, mas certamente nas suas viagens você tem muitas histórias para contar. E uma coisa, né, que ele fica falando, a gente fica imaginando, é a comida, porque acho que todo mundo adora comer, e comer, né, na Europa me parece que é comer muito bem, né? Ronaldo, fazemos viagens gastronômicas, tá? Principalmente em Londres, que existem 3 chefes muito bem conhecidos, né? E cada dia passamos em um dos restaurantes desses chefs e o pessoal adora. Cobra com um quilinho a mais também. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Emerson, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, tem página, tem o que, dá para fazer o que? Fala com você pelo WhatsApp, como que dá para fazer? Acho que a maneira mais prática é buscar todas as informações através do website. O nosso site é www.eurotrek.com.br. Eurotrek com K no final, sem C, eurotrek.com.br. Tá fácil. Lá você encontra telefone, e-mail para poder se comunicar. E tem alguma viagem próxima que você está programando? A minha. A sua? Quero tirar um ano novo bem bacana, passando Natal e Ano Novo na Europa, de preferência com a passagem de Ano Novo em Londres, que é um dos mais bonitos que eu já conheci, e é onde o local que eu morei por 8 anos, e sempre é muito bacana visitar Londres, porque cada dia em Londres é um passeio diferente, é uma situação inusitada, é uma experiência nova. Essa é só para você e a família, ou essa você pretende levar um grupo? Nós estamos fazendo, só convidei somente um amigo, porque é uma oportunidade também de explorar um pedaço da Inglaterra que eu ainda não conheço, para poder oferecer para os próximos possíveis viajantes. Legal. Investimento. Tá certo. Emerson, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou a gente. Olha só, que papo gostoso que a gente teve com o Emerson. Eu confesso a você que termina essa conversa morrendo de vontade de viajar acompanhado do Emerson, porque certamente a viagem se torna muito melhor com alguém que conhece, né, que sabe como aproveitar os restaurantes, que conhece as pessoas, conhece a cultura, até para a gente não atropelar na cultura dos outros, né, porque a gente às vezes ao viajar atropela a cultura das pessoas e acaba criando situações desconfortáveis. Mas a você que esteve com a gente, que assistiu toda essa conversa, o nosso muito obrigado. A gente se fala no próximo vídeo.